Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima. Hoje, terceiro domingo do tempo comum. Sim, domingo, dia do Senhor, dia de comungarmos o teu corpo e sangue, dia de comungarmos, de celebrarmos a tua santa palavra, palavra essa que também é Cristo, palavra essa também que vem de Deus e que tanto nos edifica, que tanto nos orienta, que faz com que nós compreendamos de fato qual a vontade que Deus tem para a vida de cada um de nós no dia de hoje. Meus caros irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje nos convida a meditarmos o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos que vão do 1 ao 4, capítulo 4, versículos que vão do 14 ao 21. Neste santo evangelho, meus caros irmãos e irmãs, o evangelista Lucas, ele vai fazer uma introdução para todos nós, dizendo assim, olha, muitas pessoas têm escrito, procurado descrever as experiências espirituais que todos nós estamos vivenciando neste tempo. E São Lucas vai também fazer a sua descrição, também vai colocar no papel, vamos dizer assim, toda aquela que era a tradição apostólica que todos estavam recebendo, ou seja, antigamente, antes de termos algo escrito, nós tínhamos aquela fala que ia passando de geração em geração. Os apóstolos herdaram de Jesus os ensinamentos e eles foram passando de geração em geração de forma a que eles pudessem guardar no coração toda a verdade de Cristo, toda a verdade que nos fora revelada. E eles faziam isso de forma falada, não havia nada escrito. Mas começou-se então a ver a necessidade de escrever para que outras pessoas pudessem, e essa palavra pudesse se conservar de uma forma mais plena durante muitas e muitas gerações, até chegar aos tempos de hoje. São Lucas, então, ele vai minuciosamente narrar os fatos. Ele mesmo diz que é um estudioso, ele vai verificar, ele vai estudar tudo aquilo que estava sendo dito naquele contexto para ser o mais fiel possível em sua descrição. Ele vai enviar essa carta a Teófilo, explicando tudo isso. Este Teófilo, nós não sabemos ao certo se é uma pessoa realmente física ou pode simbolizar, alguns dizem que podem ser também direcionada a uma comunidade, pode simbolizar toda uma comunidade, enfim, isso não importa muito. O fato é que essa palavra chega ao nosso coração hoje, escrita através dos evangelhos, através das Sagradas Escrituras, de uma forma que a Igreja, como grande intérprete de todas estas situações, nos presenteia diariamente para que nós possamos, assim como aqueles primeiros cristãos estavam sendo edificados com a palavra de Deus e estavam sendo salvos por ela, nós também hoje podemos ser salvos por esta palavra de Deus que nos santifica, que nos consola, que nos direciona. Louvemos e bendizemos, hoje é dia de agradecer a Deus por ter nos deixado esse tesouro que é a tua santa palavra. O evangelho de hoje, meus caros irmãos e irmãs, Jesus, ele retorna a Galileia, vai até Nazaré, sua terra natal. Como de costume, na sinagoga, ele vai ter a oportunidade de proclamar a palavra. E vejam só que interessante o que acontece. No livro de Isaías, ele vai descrever ali o que está escrito no livro, que é nada mais, nada menos do que o cumprimento da promessa de Deus professada por Isaías. O cumprimento da promessa se fazia presente naquele local, se fazia presente na sinagoga, que era o próprio Jesus. Isaías vai profetizar que haveria um tempo em que haveria um homem que seria responsável por toda a salvação e que o Espírito Santo desceria sobre ele. E esse Espírito que santificaria a todos estava ali, presente na sinagoga. As pessoas eram testemunhas do cumprimento de uma promessa. Jesus é o cumprimento desta promessa. As pessoas ficam admiradas, encantadas com tudo aquilo. Muitas até ficam sem saber se realmente aquilo era real,
como poderia algo tão maravilhoso estar acontecendo ali naquele momento e eles serem testemunhas de tudo aquilo. Mas o fato é que a promessa se cumpriu. Jesus, ele veio revelar o amor de Deus, ele veio habitar entre nós, o Verbo encarnado habitou entre nós e fez com que nós tivéssemos a oportunidade de nos unirmos novamente a Deus. São João, muito feliz em sua descrição, no início do seu evangelho, ele vai dizer que no início a palavra era Deus e a palavra é Deus. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, tenhamos todo um zelo, todo um cuidado com as Sagradas Escrituras. Criemos em nós o hábito de estar sempre lendo, refletindo, meditando sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, aqueles livros, aquele compilado de livros que contém a Bíblia, ali é o próprio Deus falando conosco, se utilizando de alguns escritores, mas é o próprio Deus, o autor de toda aquela palavra. Portanto, aquilo que ele fala para nós através das Santas Escrituras é de fato a sua vontade. É aquilo que ele espera que nós compreendamos de toda a dinâmica de fé, de toda a dinâmica de salvação, de toda a dinâmica de vida que cada um de nós precisa viver aqui neste mundo enquanto estamos aqui. Porque daqui a pouco não mais estaremos. E é preciso que nós tenhamos essa consciência de que aquilo que nós plantarmos neste mundo é o que vamos colher na vida eterna. Em todos os momentos, incansavelmente, incessantemente, Jesus nos alerta e nos ensina tudo isso. De como nós precisamos viver o seu amor neste mundo, de como nós precisamos prestar atenção na sua palavra, para que nós não tenhamos dúvida das escolhas que precisaremos fazer. O quanto Jesus nos orienta a nos conectarmos com Deus através de uma vida de oração. O quanto Jesus nos orienta a vigiarmos para fugirmos do pecado, das situações que nós sabemos que temos fragilidades. O quanto Jesus nos esclarece deste pecado original, dessa concupiscência que insiste em nos perturbar neste mundo e que vai nos acompanhar neste vale de lágrimas. Jesus vai dando o caminho através da palavra, através da boa interpretação da Santa Igreja. Ele vai nos direcionando como devemos viver neste mundo para que possamos ser acolhidos e recebidos na vida eterna. E ser acolhido na vida eterna, meus caros irmãos e irmãs, é atingir um grau de felicidade que nós jamais podemos imaginar aqui neste mundo. Por mais que nós tenhamos momentos felizes aqui, é incomparável com aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, aquilo que Deus tem convidado nós diariamente a experimentarmos daqui a pouco. Antes precisamos passar por aqui, antes precisamos viver as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos sacrifícios. Precisamos nos purgar aqui para que possamos realmente chegarmos no céu santos. Por isso precisamos fazer tudo aquilo que Jesus nos pede para fazermos. Ou seja, precisamos amar, precisamos nos compadecer, precisamos nos perdoar, perdoar a outros. Precisamos não medir esforços para edificar a vida do irmão. Precisamos, meus caros irmãos e irmãs, estarmos numa vida completamente dinâmica, numa vida que faz com que nós não paremos na fé, não titubeemos, não sejamos tomados por uma preguiça espiritual que nos impede de crer nesta vida eterna que está ali, bem próxima, e que nós muitas das vezes não acreditamos nesta realidade. Por isso, meus caros irmãos, não desprezemos a palavra de Deus. Não desprezemos as orientações que estão contidas nesta palavra. Porque é esta palavra, a vivência
desses ensinamentos que vai fazer com que nós realmente cheguemos à nossa união com Deus, porque é só em Deus que nós vamos encontrar essa felicidade eterna. Essa é a promessa que nos é feita, uma promessa que se cumpriu com a encarnação do Verbo, com Jesus encarnado. A palavra de Deus, o Verbo de Deus se encarnou.